Certo, pessoal? Deem uma olhada, hein? Este é o Reino Unido em 1950. Apenas 5 mesquitas em todo o Reino Unido em 1950. Avançando 75, 76 anos depois, é essa a quantidade de mesquitas que existem no Reino Unido. Há tantos muçulmanos no Reino Unido agora que essas mesquitas aparentemente não são suficientes. Então, eles têm que rezar nas ruas. Então, não há dúvida de que o Reino Unido e o Ocidente em geral estão sendo islamizados em tempo real. Mas ainda temos tantas pessoas que negam isso, como Piers Morgan, que disse o seguinte, que chamou Benjamin Netanyahu de idiota depois que ele fez esse comentário. Aliás, ele e o pai dele, Randolph, filho de Churchill, vieram e cobriram aqui a Guerra dos 6 Dias de uma forma muito positiva para nós. Como você vai encontrar isso no Reino Unido? Certo. Ok, entendi, ok. Sabe? Right, well paid. É verdade, é a República Islâmica da Grã-Bretanha. Lembre-se, J.D. Vance disse que o Reino Unido vai ser o primeiro país islamista com armas nucleares. Sim, o Paquistão tem armas nucleares, mas o Paquistão não é um país islamista, pelo menos no papel. Não é. Pelo menos no papel, não é. Não é. Existem islamistas de verdade no Paquistão que estão muito, muito distantes do Estado paquistanês. Certo, mas não se preocupe com Piers Morgan. Piers Morgan tem um histórico de dizer o que está em alta, dizer as coisas aceitáveis ou politicamente corretas enquanto pode. E quando o sentimento público muda, ele simplesmente muda de lado e diz: ops, desculpe, mudei de ideia à luz de melhores evidências. Então ele vai continuar dizendo: não existe islamização da Grã-Bretanha. Você é racista, não diga isso, isso está errado, blá, blá, blá. Até que ele não possa mais sustentar essa posição. E então, de repente, ele vai dizer: ops, desculpe, mudei de ideia. Mas dê uma olhada nisso. Então, por um lado, o seu povo está vendo isso. É assim que a Grã-Bretanha está agora. É. Tantas mesquitas. Por outro lado, você vê imigrantes ilegais entrando no Reino Unido todos os dias. E a Grã-Bretanha, como sociedade, acabou de acordar para a realidade de que não é mais uma teoria da conspiração que homens muçulmanos, em sua maioria de origem paquistanesa, aliciaram e estupraram meninas britânicas em escala industrial, dezenas de milhares de meninas. Certo, então agora não há mais discussão sobre isso. Até mesmo o Partido Trabalhista reconhece que isso aconteceu e prometeu investigações mais profundas sobre quem controlava isso, quantas pessoas escaparam impunes, quantas pessoas realmente acobertaram, quantas pessoas na força policial e no establishment político estavam realmente envolvidas no acobertamento, blá, blá, blá. Eu não confio neles, mas pelo menos há um reconhecimento de que isso realmente aconteceu. Então, ok, a sociedade britânica está apenas começando a lidar com isso. E é por isso que cada vez mais pessoas britânicas comuns estão começando a se manifestar contra essa adulteração ou contaminação da sociedade e da cultura britânicas. Ok, isso só vai esquentar. Então temos 10 anos muito agitados pela frente. E por outro lado, todo dia acordamos com novas histórias como essa. Olha só, migrantes afegãos seguraram uma mulher e a estupraram sob ameaça de faca em um parque de Londres. É isso que a sociedade britânica foi reduzida. Uma mulher apenas saindo para caminhar. E adivinha? Ela cruza o caminho de 2 homens excitados de sociedades extremamente patriarcais e acaba sendo estuprada. Isso não é um caso isolado, veja só. Eu preciso compartilhar isso. Esta é Emily Culverhouse. E eu entendo que advogados precisam defender até criminosos. Mas vamos lá, vamos lá. Eu assisti a série O Poder e a Lei. Sim, eu assisti a série. Eu assisti a série Suits. Eu também acho que até advogados de defesa podem ter algum tipo de bússola moral. Sim, olha isso. Ela é uma mulher, Emily Culverhouse, e ela defendeu aqueles 2 estupradores afegãos. E ela chamou a vítima de prostituta. Ok. De qualquer forma, é por isso que o público está ficando irritado e a sociedade britânica está despertando. Olha isso. Na Irlanda, uma mulher saindo da estação de trem de Galway foi agarrada por 2 homens migrantes, arrastada para o estacionamento e estuprada em grupo. Os 2 homens não foram identificados, mas estão usando um intérprete de árabe no tribunal. Quantas mulheres mais vocês querem que sofram? É por isso que o novo IRA está fazendo ameaças de guerra civil. Eles estão dizendo para expulsar todas as pessoas migrantes da República da Irlanda ou então vão resolver a situação por conta própria. Isso vai ser feio e horrível. E eu nem quero imaginar que tipo de sociedade seria essa. Mas nós avisamos vocês. Nós avisamos vocês. Isso é o que acontece quando você importa o caos para a sua própria sociedade. O que é que você acha que vai acontecer?
isso não é novidade. E não estamos defendendo eles. Não sou só eu. É todo mundo. Qualquer pessoa que já leu história vai te dizer que é exatamente isso que acontece quando você traz o caos. Olha só isso. 3 meninas, 3 garotas de 13 anos e um garoto de 13 anos. Um garoto ou dois. É isso que eles estão fazendo em larga escala. Olhem, tudo isso aconteceu em agosto, pessoal. Agosto! Isso é tudo de agosto. Nós nem chegamos na metade de agosto ainda. No momento da gravação deste vídeo, é 14 de agosto. Olhem isso! Mais um, e mais um, e mais um. Então, simplesmente continua acontecendo. Simplesmente não para. Agora, afasta um pouco. Isso. E olhe para toda a sociedade britânica. Então, é claro, você tem algumas pessoas que estão assistindo a tudo isso, que estão vendo a desintegração da sua cultura, sociedade, identidade e modo de vida. Então, eles dizem, bem, espere um minuto, tem algo errado, certo? Nossa sociedade já não é mais como costumava ser. Por que isso? Tudo bem, nós importamos culturas demais. Tudo bem, então você analisa as culturas. Tudo bem, os hindus estão fazendo isso? Os budistas estão fazendo isso? Os chineses ou os hongkongueses estão fazendo isso? Não, na verdade não. Tem uma cultura em particular, independentemente da nacionalidade. Seja você um afegão, um paquistanês, um sírio ou um marroquino. Culturalmente, nacionalmente, geograficamente, esses países não estão conectados, mas eles estão conectados por uma ideologia. Isso é o Islã. E além disso, os representantes dessa ideologia, ou seja, os chamados propagandistas muçulmanos ou estudiosos islâmicos, eu sei que muita gente tem problema com essa palavra estudioso para esses estudiosos muçulmanos, porque lembro que Richard Dawkins disse uma vez que para ser um estudioso, você precisa ter lido mais de um livro, porque os estudiosos muçulmanos só leram um livro, o Alcorão, ou um único assunto. Enfim, e eles estão constantemente dizendo que somos unidos por esse laço do Islã. A uma muçulmana, um só povo, é como se fosse uma só parte do corpo, uma parte em movimento. E todos nós deveríamos estar trabalhando pelo avanço da agenda islâmica. E é por isso que temos a Irmandade Muçulmana ativamente envolvida nos Estados Unidos. Eles estão muito ocupados promovendo seus candidatos muçulmanos. E a mesma coisa está acontecendo na Grã-Bretanha, França, Alemanha, Espanha. Então, algumas pessoas como Tommy Robinson ou Kelly J estão se manifestando contra essa deturpação da própria cultura. Isso foi o que Kelly J disse no último comício Unite the Kingdom. Veja o que ela disse. Ainda não é tarde demais para tirar o Islã dos nossos espaços. Ainda não é tarde demais para tirar o Islã das salas de aula. A Câmara dos Comuns. Ainda não é tarde demais para tirar o Islã de todos os cargos oficiais deste país. E mais do que ainda dar tempo, é absolutamente vital. Se quisermos salvar este país, temos que demover o Islã de todos os postos de autoridade. Você percebe como ela acabou de dizer Islã, que é apenas uma ideologia. Imagine se ela tivesse dito nazismo, fascismo, comunismo, tudo teria sido aceitável. Mas adivinha, 2 policiais Tutia, bem que é, você sabe, o establishment britânico, certo? Tipo, literalmente toda a elite dominante do Ocidente destruiu o Ocidente, cada uma delas. Isso está acontecendo aqui na Austrália também. Mas estamos 5 anos atrás, então ainda temos uma certa vantagem. Pauline Hanson está crescendo e as pessoas não são tão alheias quanto as pessoas da Grã-Bretanha eram. Você tem que lembrar, tem que dar um pouco de benefício da dúvida para eles. Eles foram os primeiros a cair nessa. Eles pensaram, sim, somos todos iguais. Tudo bem, eu conseguia pagar minhas contas, estava tudo bem. Esse monstro vem crescendo nos últimos 20, 30 anos. E a gente simplesmente não prestou atenção porque achava que a vida era boa. Mas aí, de repente, o monstro aparece e diz: Ei, eu sou o Islã, você não pode criticar a minha religião. Ei, primeiro-ministro Tutiak, introduza as antigas leis de blasfêmia. E então, o povo britânico está acordando e começando a se manifestar. E o IRA está ameaçando guerra civil. Quero dizer, isso é sério, pessoal. Então, o establishment britânico agora disse para Kelly J. King, que está fora da Grã-Bretanha no momento, que ela será presa pelos comentários que fez no comício Unite the Kingdom. Ouçam o que ela tem a dizer. Olá, boa tarde. Oi. Nesta sala. Tudo certo, obrigada. Obrigado por responder à nossa carta. Gostaríamos de convidá-lo para uma entrevista voluntária em relação a 2 investigações separadas.
Seria em uma delegacia de polícia em Londres e a entrevista seria gravada em vídeo. Certo pra quê? Então, as duas acusações são no seu comício United Kingdom. Houve uma denúncia em relação ao seu discurso, especificamente sobre a parte em que você disse que precisamos remover o Islã de nossas salas de aula. Ainda não é tarde para tirar o Islã do nosso prédio. Ainda não é tarde para tirar o Islã de cada repartição pública neste país. E mais do que isso, já é tarde demais. Ainda não é tarde, na verdade, é absolutamente vital se quisermos salvar este país. Temos que remover o Islã de toda e qualquer esfera de autoridade. Meu Deus, pessoal, ele literalmente citou essa parte. Ele não disse muçulmanos, ele disse Islã. Só imaginem se ela tivesse dito isso. Mais alguma coisa? Não era tão legal na época do movimento dos novos ateus, no início dos anos 2000? Tipo, cristianismo, precisamos tirar o cristianismo das nossas escolas. Essa foi a época de ouro da minha juventude. Eu ouvia Sam Harris, Christopher Hitchens e Richard Dawkins. Foi quando eles eram celebrados por toda a civilização, como se fosse o novo. Estamos entrando numa nova era da civilização ocidental. Nós nos tornamos totalmente seculares. E agora, esse é o resultado final? Agora, um policial inglês está dizendo que você tem que ir até lá e se explicar. Por que você disse que precisamos tirar o Islã da nossa sociedade ou dos nossos prédios públicos? Qual é o problema com isso? Esses são os últimos suspiros de uma criatura doente. Ah, tudo bem. E outra investigação está relacionada a alguns tweets. Então, está relacionado a tweet do dia 20, 23 de junho. Temos o cansaço com os muçulmanos, os estupros coletivos, o terrorismo, o assassinato de meninas que gostam de música, o ódio às mulheres e meninas, os tribunais especiais, o antissemitismo, os pregadores do ódio, as marchas, a violência, o chamado à oração, as orações públicas, reclamações sobre pregadores cristãos, os pobres daqueles intervalos de partidas, pular o almoço, os niqabs, as crianças das escolas visitando mesquitas, as luzes do Ramadã, a mensagem do Ramadã na TV e por figuras públicas, o abatalal, o ódio ao ocidente, o ódio às mulheres, a barbárie, a imposição, a censura. Lindo para tutar! O sistema de 2 níveis, a captura das nossas instituições, estamos cansados disso. O Islã se resume a ódio às mulheres, casamento entre primos, estupro de crianças, provocações, etc. E outro tweet do dia 23 de junho. Não há nada nessa cena que não pareça retrógrado. Uma cultura subnormal e reversiva. Eu teria dito sub-humano. E mais Desculpa, qual cena? Qual cena foi essa? Não tenho certeza de qual cena em particular você está se referindo. Como? Lendo o E. Seriam aquelas mulheres e homens muçulmanos xiitas. Os homens estão sem camisa e se batendo, como lunáticos, e as mulheres, obviamente, andando por aí naqueles sacos de lixo. Seria isso. Qual o problema com isso? Gente, qual o problema com isso? Sabe de uma coisa? É por isso que eu acho isso tão aleatório. Eu já disse coisas muito piores, e eu fico tipo... Quando é que eu vou receber uma ligação? Ainda bem que eu moro na Austrália. Sabe, se eu morasse na Inglaterra, talvez eu já tivesse recebido uma ligação. Não sei. Isso nos diz alguma coisa. Esse é o futuro de toda e qualquer democracia liberal ocidental. Se a trajetória atual continuar, se nossa trajetória de revolução continuar indo na direção que a Grã-Bretanha tem seguido nos últimos 25, 30 anos, essa é a única conclusão lógica. Isso vai acontecer na Austrália também. É por isso que precisamos aumentar a pressão agora, denunciar o Islã agora. Porque se você ficar quieto agora, isso vai encorajar Anthony Albanese, que aliás já está, ele também está tentando implementar a definição de islamofobia e na prática uma lei de blasfêmia. A lei sobre discurso de ódio foi aprovada depois que um islamista matou 25 australianos. Já, mas por algum motivo eu achei que seria alvo disso. Mas por algum motivo isso não aconteceu. Porque é tão inconstitucional. Como você pode me explicar isso? Eu não posso dizer que o Islã é a religião mais bárbara, desumana e primitiva e que não tem lugar no século XXI. Como você pode me explicar isso? Não diga isso. Se eles me disserem que eu não posso dizer isso, outras pessoas vão dizer. E isso só vai crescer cada vez mais. Então, é um verdadeiro dilema para essas pessoas. Eles não podem fazer nada. Estão ferrados se vierem atrás da gente. E eu estou ferrado se não conseguirem nos calar. Porque a verdade é maior do que tudo. A única razão pela qual estou dizendo isso é porque é verdade, ou eu acredito nisso. Se eu fosse um lunático e pessoas como eu fossem apenas lunáticos que estão dizendo essas coisas, que são completamente infundadas, então as pessoas não nos ouviriam. Sabe de uma coisa? Ninguém prestou atenção a Pauline Hanson por 30 anos.
por 30 anos. Sabe por que ninguém prestou atenção a Pauline Hanson sobre a adulteração ou contaminação do modo de vida australiano? Sabe por que ninguém prestou atenção? Porque naquela época isso não fazia diferença. Não havia diferença visível. É por isso que ninguém ouviu a Pauline Hanson. Mas agora todo mundo tá dizendo, peraí, muçulmano, um imigrante muçulmano. Que diabos? Enfim, desculpa, isso é um vídeo longo, tem 6 minutos. Então vou encerrar por aqui. Enfim, é isso que está acontecendo, pessoal. Vocês precisam se manifestar. Se não falarem agora, talvez não tenham outra chance depois. Pelo menos sem nenhuma tática de intimidação por parte do governo. Eu sou um ativista em tempo integral, então consigo suportar qualquer tática de intimidação de qualquer governo. Mas, obviamente, isso terá um custo, e eu vou ter que pagar um preço por isso. Eu não quero ser preso. Eu não quero ir pra cadeia por nenhum motivo. Mas o meu ponto é que eu consigo suportar isso como um ativista em tempo integral. Mas eu não teria que fazer isso se mais e mais pessoas entrassem no Twitter. X é a plataforma mais importante. Por favor, entrem nela. E vocês precisam se manifestar. Unidos, somos mais fortes. Fica mais difícil para eles nos derrubarem.